Olá, aluno, tudo bem? Meu nome é Vladimir Fernandes e sou seu professor da disciplina Fundamentos de Filosofia e Educação. Vamos ver os conteúdos da nossa primeira aula, Unidade 1, Educação, Ideologia e Política. Serão abordados os seguintes conteúdos: filosofia, vamos fazer algumas considerações gerais, vamos falar sobre filosofia e educação, sobre o trabalho como um elemento de mediação entre o homem e a natureza, sobre alienação e ideologia, também sobre política e democracia. Vamos abordar a política segundo Maquiavel, sobre violência e política e, por fim, sobre o totalitarismo nazista. Vamos então ao nosso primeiro conteúdo, filosofia, considerações gerais. A filosofia surge no final do século VII, início do século VI, na Grécia Antiga. E os primeiros filósofos foram chamados de pré-socráticos. Então, esses primeiros pensadores foram depois chamados de pré-socráticos por antecederem o filósofo Sócrates. E esses primeiros pensadores possuíam uma preocupação comum, uma preocupação cosmológica. Eles buscavam entender o cosmos, buscavam uma explicação racional para o existente. E eles também desconfiavam das explicações dadas pelos mitos. Então, esses primeiros pensadores passam a questionar o mito e buscar uma explicação racional. Caro aluno, o mito ele tem a sua importância, não é mesmo? Já que é uma primeira forma que o ser humano se utilizou para dar um sentido ao mundo. Então, o mito ele dava explicações para a origem do universo, a origem do homem, mudanças nas estações do ano, enfim. O mito já era uma primeira tentativa de explicação e a filosofia surge, então, buscando um outro tipo, uma explicação racional. E o mito tem como característica ser um saber afetivo, coletivo e dogmático. Ou seja, o mito tem o seu fio condutor na emoção, envolve uma crença coletiva que não se questiona, certo? Bem, e a palavra filosofia? Ela vem do grego e, segundo a tradição, ela foi cunhada por Pitágoras. Aliás, meu caro aluno, nunca vou me esquecer desse dia que eu estava conversando com Pitágoras, o filósofo e matemático, e Pitágoras disse: "Sabe, Vladimir, a sabedoria pertence aos deuses, mas nós, simples mortais, podemos desejar a sabedoria, podemos buscar a sabedoria, podemos nos tornar filósofos. Portanto, o filósofo é aquele que busca o conhecimento, busca o saber. E na própria etimologia da palavra tem esse sentido, já que vem de filia, amizade, amor fraterno, mais sofia, sabedoria. Então, portanto, a filosofia é essa procura amorosa pelo saber, certo? Embora a filosofia valorize a razão, mas ela também, na sua etimologia, ela já aponta para um desejo de buscar o conhecimento, certo? E alguém poderia se perguntar, mas qual o objeto de estudo da filosofia? Afinal, o que a filosofia estuda? Bem, vamos então fazer algumas considerações sobre essa questão. Por exemplo, os pré-socráticos, eles tiveram uma preocupação cosmológica, ou seja, buscavam entender o universo. Já Sócrates, ele passa a ter uma preocupação antropológica, ética. Então, ele buscava conhecer a si mesmo, conhecer o ser humano, discutia sobre ética. Já outro pensador importante da antiguidade, Aristóteles, teve preocupações com lógica, política, ética, biologia, certo? Daí podemos dizer, meu caro aluno, que a filosofia ela não se define pelo objeto, mas pela forma de abordar o objeto. Já que a filosofia ela não tem um único e exclusivo objeto, mas ela pode, então, estudar várias questões, vários problemas. Segundo o Saviani, essa forma de abordar o objeto é uma forma radical, rigorosa e de conjunto. Ou seja, a filosofia ela é radical. Quando ela investiga um problema, ela vai a fundo, ela busca as raízes.
ela também é rigorosa. A filosofia ela tem rigor. Muitas vezes os alunos pensam que a filosofia é um puro devaneio, pode falar qualquer coisa. Não, mas a filosofia ela deve ter rigor, coerência, lógica. E ela também é de conjunto, ela olha um problema por vários ângulos. Então, a filosofia podemos dizer que ela reflete sobre problemas que a realidade apresenta. Então, ela não tem um único objeto, mas ela pode refletir sobre tudo aquilo que é problemático. Então, podemos ter uma filosofia da ciência, da arte, da religião, da educação, certo? A filosofia pode refletir sobre problemas sociais, enfim, tudo aquilo que incomoda o ser humano pode ser um objeto de estudo da filosofia. Eis aí uma imagem de uma coruja, certo? Essa ave na antiguidade ela foi associada à deusa Atena. A deusa Atena é a deusa da sabedoria, a deusa da guerra justa, e a coruja ela foi associada à deusa Atena e também à filosofia. A coruja é uma ave noturna. Quando caem as sombras da noite, a coruja bate suas asas e levanta voo. Então a coruja é uma ave noturna. Ela enxerga muito bem à noite e gira o seu pescoço quase 360 graus. Então, devido a essas características, a coruja foi associada à sabedoria e se tornou símbolo da filosofia e também símbolo da pedagogia. Vamos falar um pouco sobre o ato de educar, e para isso eu vou relatar um mito que Platão nos conta, que é o mito de Prometeu e as tarefas da educação. Então, nesse mito, conta-se o seguinte: houve uma época que existiam apenas os deuses, é um mito grego. Então, existiam os deuses, mas a terra estava vazia. Aí os deuses resolveram povoar a terra. Então, eles criaram os animais e criaram os seres humanos. Mais especificamente, os homens. Criaram apenas os homens nesse primeiro momento. E encarregaram Prometeu e o seu irmão Epimeteu de distribuírem as qualidades para esses seres vivos, certo? Epimeteu, na etimologia da palavra, significa aquele que pensa depois. Então, Epimeteu é uma pessoa mais impulsiva. Primeiro age, depois pensa. Já Prometeu não, significa aquele que pensa antes. Então, Prometeu é um cara mais esperto. Primeiro ele pensa nas consequências antes de agir. Então, eles ficaram encarregados de distribuírem as qualidades aos animais. O que aconteceu? Prometeu precisou sair e Epimeteu começou a tarefa sozinho. O que Epimeteu fez? Para alguns animais ele deu bastante força física, mas deixou com que eles ficassem lentos. Para outros ele deu velocidade, porém eles eram frágeis. Outros ele dotou com a capacidade de voar, outros com a capacidade de nadar, outros revestiu com peles grossas, para outros deu garras. Enfim, Epimeteu distribuiu as qualidades procurando estabelecer um certo equilíbrio. Quando Prometeu chegou e viu o que o seu irmão tinha feito, ele constatou que realmente havia um certo equilíbrio. Mas Epimeteu esqueceu-se do ser humano. Prometeu, quando olhou, o homem estava lá em um canto, nu, encolhido, sem nenhum atributo. Fatalmente seria a vítima dos outros animais. O que fez Prometeu, com pena dos homens, resolveu ir até o Monte Olimpo, até a morada dos deuses, e roubar o fogo de Hefesto e a habilidade técnica da deusa Atena. Então Prometeu foi lá até o Monte Olimpo, como quem não quer nada, levou um pedaço de bambu e roubou uma semente de fogo e colocou dentro do bambu. No mito isso é possível. Roubou também a habilidade técnica de Atena e deu aos homens. Então, o que aconteceu? Com o fogo e com a capacidade, essa habilidade para fazer coisas, os homens conseguiram sobreviver. Então usavam o fogo para espantar animais, fabricaram instrumentos, mas eles ainda viviam isolados. Foi quando Zeus concedeu a arte da convivência aos seres humanos. Então, com a arte da convivência, eles passaram
a viver juntos, estabelecer regras de convivência, valores, certo? Então aí foi possível essa vida em conjunto. Temos aqui uma imagem de Prometeu após roubar o fogo. Na verdade, ele roubou ocultando dentro de um bambu, mas aqui há uma licença poética, né? Ele está roubando o fogo e vai entregá-lo aos homens. Quais são as verdades desse mito? Quais reflexões podemos fazer? A humanidade não pode viver sem habilidade técnica e sem a arte da convivência. E por não serem impulsos naturais, instintos devem ser aprendidos, certo? Então o ser humano, ele nasce e vai precisar passar por um processo de aprendizagem. O ser humano, ele não nasce pronto, não é mesmo? O ser humano, ele precisa ser socializado. É o único ser, aliás, que precisa ser educado. Então, o que acontece? Ele vai ter que aprender como se faz as coisas, quais são os valores, quais são os conhecimentos. Então, isso não é genético, necessita de educação, de socialização, certo? Eis aqui uma imagem de Pandora. O que aconteceu, meu caro aluno? Prometeu roubou o fogo dos deuses, sem autorização. Zeus resolveu punir Prometeu. Lembra que eu falei que eles haviam criado apenas os homens? Zeus falou assim, crie, né, pediu para outros deuses, fabriquem um ser encantador, um ser semelhante a uma deusa. Então, esse ser foi a primeira mulher que passou a ser chamada de Pandora. Pandora significa pan, todos, Dora, dons. Um ser com todos os dons, um ser encantador. Então, Zeus, né, pediu para fazer a Pandora, deu uma caixa para ela, falou, Pandora, não abra a caixa. E mandou Pandora de presente para Prometeu. Mas lembra que Prometeu é aquele que pensa antes. Prometeu já havia até falado para o seu irmão, se vier algum presente de Zeus, não aceite, certo? Então Pandora foi até a casa de Prometeu, bateu na porta, Prometeu quando viu, não deu bola, porque sabia que não deveria ser boa coisa. Então Pandora foi até a casa de Epimeteu. Quando Epimeteu viu Pandora, ficou fascinado. Já convidou ela para entrar, começou a namorar com ela e depois abriram a caixa. E de dentro da caixa, então, isso mesmo, saíram todos os males, ira, doença, inveja, ou seja, tudo que ainda não existia, tudo aquilo de negativo saiu de dentro da caixa. Quando fecharam a caixa, só deu tempo de salvar a esperança. Então, apesar de todos os males, sempre há uma esperança. Mas a esperança ficou presa dentro da caixa, certo? Então, o que aconteceu? A partir desse momento, os homens então passaram a se relacionar, ter filhos, tiveram que trabalhar para sustentar os filhos. Então, tudo mudou. Caro aluno, como você já percebeu, esse é um mito machista. Ele é um reflexo da cultura da época, certo? Já que a primeira mulher veio como um castigo, como um presente. E a partir daí, então, os seres humanos tiveram que trabalhar, tiveram vários males. Mas eu já marquei uma audiência com Zeus, eu vou pedir para mudar esse mito. Eu vou propor que coloque a mulher apenas como um presente dos deuses e não mais como um castigo, certo? Essa aqui, ó, uma outra imagem de Prometeu. Como Prometeu, de uma certa forma, escapou do primeiro castigo, Zeus falou, acorrentem Prometeu na montanha. E todos os dias a águia de Zeus ia lá e comia um pedaço do fígado de Prometeu. À noite o fígado se reconstituía e no dia seguinte a águia ia novamente e comia mais um pedaço. Então Prometeu foi condenado a um castigo eterno por ousar desafiar os deuses. Portanto, meu caro aluno, é necessário tomar cuidado com os deuses gregos, porque eles são vingativos. Vamos então ao momento de interatividade. Sobre o objeto de estudo da filosofia, pode-se afirmar, alternativa A, a filosofia possui como único e exclusivo objeto de estudo o mito. B, a filosofia possui como único e exclusivo objeto de estudo a educação.
C. A filosofia possui como único e exclusivo objeto de estudo a teoria do conhecimento? D. A filosofia não possui apenas um único e exclusivo objeto de estudo? E. A filosofia ainda está procurando qual é o seu objeto de estudo? Pense um pouquinho e já retornaremos.